Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Hoje, sexta-feira, nós hoje concluiremos o estudo de 1 Coríntios desta semana, um estudo muito precioso, né? Muitas revelações. Paulo dá muitas recomendações, principalmente sobre a idolatria. Ontem, na quinta-feira, nós vimos as perguntas 9 e 10, quando na pergunta 9, Paulo respondendo, dizendo que todos lá em Coríntios não tinham esse conhecimento, né? Conhecimento não só do único Deus, mas porque não conhecia o único Deus e as informações e o conhecimento espiritual que envolvia a pessoa de Deus, é que muitos, por não possuir essa familiaridade, estavam se envolvendo com a idolatria, com ídolos, né? Principalmente com as coisas sacrificadas a estes ídolos, né? E Paulo disse bem claro que a consciência dessas pessoas, né, por serem fracas, por não ter conhecimento, quem não tem conhecimento tem a mente fraca, não conhecimento técnico, conhecimento espiritual, elas estavam se contaminando por não ter esse conhecimento espiritual de Deus, né? E Paulo diz ainda que no verso seguinte, que não era a comida que nos recomendava, que nos preparava, que nos santificava para Deus. Pois ele disse que a gente não ganha nem perde se comer ou se deixar de comer. A questão não era a comida em si, mas a idolatria, né? O que isso ia representar. Paulo deixou bem claro isso. E hoje, dando continuidade, né, na 11ª pergunta, nos traz aqui o seguinte questionamento. Que importante observação em relação a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos, né? Paulo faz uma observação importante acerca disso. Qual a responsabilidade sobre os irmãos fracos na fé? Qual a responsabilidade tinham os irmãos que estavam comendo essas carnes sacrificadas aos ídolos sobre os irmãos novos na fé, os mais fracos na fé, né? Os que não têm ainda compreensão, que têm ainda menos compreensão do que eles. 1 Coríntios 8, 9 e 11 diz assim: porém, tenham cuidado para que a liberdade de vocês não faça os fracos na fé caírem no pecado. Porque se alguém com consciência fraca vir a você, que tem conhecimento, comendo em templo de ídolo, será que ele não vai querer comer também da comida sacrificada aos ídolos? E assim, por causa do seu conhecimento, é destruído o irmão pelo qual Cristo morreu. Ou não só por causa do conhecimento, né? Vamos até melhorar aqui a fala de Paulo aqui, né? Por causa do seu testemunho, ou do fraco testemunho, ou mau testemunho, por não ter o conhecimento espiritual de Deus, né? Um conhecimento mais profundo de Deus, é por causa disso que pode acontecer que irmãos mais fracos na fé, que ainda não conhecem as Escrituras, e muito menos a pessoa de Deus, o conhecimento espiritual de Deus, que está aprendendo do zero, que no momento em que está aprendendo a Bíblia, ele olha para as pessoas para fazer igual àquela pessoa. É natural esse gesto, essa ação humana, é muito natural. As pessoas, enquanto estão aprendendo a Bíblia, olha para as pessoas que já estão lá naquela fé e começa a imitá-los, é natural isso. Por isso que a palavra de Deus, sem a prática real do que ela manda fazer, gera religiosidade vazia, né? Gera desobediência, gera esses problemas, como o problema da idolatria, né, que Paulo está abordando aqui. Então, Paulo deixa bem claro sobre a liberdade que ele havia pregado, não só para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas gentílicas, cristãs que Paulo tinha ensinado. Paulo pregava essa liberdade absoluta em Cristo, principalmente para que essa verdade da liberdade ecoasse nos ouvidos dos religiosos, principalmente os religiosos judeus, né?
que estavam muito presos à religiosidade dos costumes, das tradições, presos à letra morta, né? E quase que desconhecia, né, a graça de Deus revelada em Cristo e a liberdade que isso trouxe na vida de cada um. É por isso que ele diz logo no começo aqui, né? Tenham cuidado para que essa liberdade que vocês vivam aí não se torne em libertinagem. Não confunda, né, uma falsa liberdade. Porque a liberdade de Cristo, ela gera obediência, gera gratidão, gera força, gera fé e gera obediência. Mas a falsa liberdade faz com que o homem experimente de tudo que o mundo lhe oferece, né? Falta de compromisso e outras coisas mais. E com isso, né, aqueles que estavam vendo essa falsa liberdade, a liberdade do mundo, fazendo tudo que o mundo mandava, eles poderiam aqui atingir frontalmente os fracos na fé, os que estavam se chegando para a fé. Veja como isso é importante, o que Paulo está dizendo aqui. O cuidado que a igreja tem com aqueles que estão se chegando, os mais fracos na fé. Então, aqueles que se acham cristãos mais experientes, que abrem a boca para pregar coisas que não foram testadas, para falar de coisas que nem mesmo eles têm certeza. Além disso, eles vivem de uma forma que não está em plena harmonia com o que a Bíblia pede, com todo o equilíbrio, né? Tanto espiritual, que é para você mesmo, você vê para você mesmo, né? Uma relação espiritual com Deus, como seguindo as orientações da Bíblia com relação ao mundo, que ainda não conhece Deus, que ainda não tem a relação espiritual com Deus. É importante que o homem olhe em todas as direções, não olhe só para o próprio umbigo e nem olhe só para o mundo, olhe também para Deus. É importante que ele faça tudo isso, né, com muita clareza. Paulo vai dizer que quando nós não nos preocupamos com os fracos na fé, né, os que estão se chegando, aqueles que têm uma consciência fraca, né, e chega ao ponto que os irmãos da igreja de Corinto estavam chegando até ir comer carne sacrificada aos ídolos lá dentro do templo, né, que provavelmente alguém já tinha ido lá, alguém já tinha participado disto. Paulo está dizendo assim: se você faz isso, o fraco na fé, que está aprendendo não só pelas palavras, mas pelo seu exemplo, ele também vai comer. Ele também vai lá no templo. E ele vai trazer para os hábitos da igreja futura essa mistura entre o santo e o profano, entre a mentira e a verdade. E isso é um problema grave, porque quando se mistura, né, vai se criar agora uma doutrina confusa, uma doutrina misturada. Continuando, amados, aqui a 12ª pergunta diz assim: o que é revelado aos que são fortalecidos na fé, se levarem os fracos a pecarem? Paulo está dizendo que é pecado comer carne? Qual o significado de tudo isso que Paulo, no ensinamento aqui do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 8, 12 e 13, Paulo diz assim: e desta maneira, que maneira? Se você está indo lá no templo, comendo carne sacrificada ao ídolo, aqueles irmãos fracos na fé que estão lhe observando vai fazer do jeito que você está fazendo. Eles também vão entrar na idolatria, igual você. Então, e desta maneira, pecando contra os seus irmãos e ferindo a consciência fraca deles, dos seus irmãos, vocês estão pecando contra Cristo. Portanto, se por causa de comida meu irmão peca, eu nunca mais comerei carne, para não fazê-lo pecar. Veja, respondendo aqui a segunda pergunta, né? Paulo está dizendo que é proibido comer carne aqui? Não, ele está falando num contexto específico das pessoas que vão comer carne sacrificada aos ídolos lá dentro. Em outras palavras, ele está dizendo: se por acaso
comer carne sacrificada ao ídolo lá dentro do templo vai escandalizar meu irmão e vai prejudicar a consciência do fraco, nunca mais eu vou lá comer lá. Se por acaso fosse pecado, que era pecado eu comer diante dos fracos, né? Comer uma carne que todo mundo sabia que foi sacrificada aos ídolos, mesmo fora do templo, é pecado. Então também não come, é o que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo também aqui implícito. E se fosse pecado eu comer carne no meio da rua, mesmo que não seja sacrificado a ídolo, eu também pararia de comer carne, porque é pecado. Era pecado comer carne? Não, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Então Paulo está dizendo aquilo que é pecado, ele vai parar de fazer. Tudo que é pecado, tudo que é errado, Paulo vai parar de fazer para não escandalizar, para não desencaminhar o seu irmão. É o que Paulo está dizendo aqui, né? É a força de expressão que ele está usando aqui para dizer isso. Ele diz bem claro aqui que quem faz isso, cometer esse tipo de coisa, de comer carne sacrificada ao ídolo lá no templo, etc., não está pecando somente contra o seu irmão, a quem ele tem a obrigação de ensinar com palavras, ensinar com gestos e ações, com seu testemunho. É obrigação do irmão mais velho ensinar o irmão mais novo. O irmão mais antigo na fé, que já conhece a palavra, ele tem a obrigação espiritual, ética, moral, de ensinar o seu irmão com as palavras e com as ações. Quando ele não faz isso, ele está pecando contra o seu irmão. Sobretudo, Paulo diz aqui que ele também está pecando contra Cristo. Ora, de onde Paulo tirou essa ideia? Se a pessoa não está influenciando negativamente a Cristo, para que Cristo coma também aquela carne sacrificada ao ídolo. Mas por que Paulo diz que ele está pecando contra Cristo? Ora, aqui entra um princípio que Cristo deixou bem claro lá atrás. O princípio é a ordem que Cristo deu, a ordem que a palavra de Deus dá em relação a tudo isso, né? Como deve proceder o homem dentro dessas coisas. Mas Cristo disse assim, aí dentro dessa frase está o princípio, né? Não que essa frase seja o próprio princípio, mas dentro dela nós encontramos um princípio. Cristo falou assim, se você ajudar, der de comer, der de vestir, a um desses pequeninos que eu enviei, a um dos meus pequeninos, dos meus discípulos humildes, pequeninos segundo o olhar do mundo, que para Cristo não eram pequeninos, não, eram gigantes. Mas se você der de comer, der de vestir, receber, tratar bem a uns dos meus pequeninos, a mim você me fareis. Ele até vai dizer, quando você encontrar alguém que está precisando de uma comida, de uma vestimenta, tal, você está fazendo para mim. Da mesma forma que se você pega um pequenino, um fraco na fé, e você não faz para ele, faz esse mal para ele, também está fazendo com Cristo. Porque a partir do momento que Jesus nos envia como seus discípulos, para que a gente faça discípulos com esses pequeninos, se são pequeninos é porque depende do meu conhecimento. O Senhor entregou nas minhas mãos para que eu possa, aquilo que eu aprendi diretamente na palavra de Deus, com a mesma palavra pura, não acrescentando o meu conhecimento, eu também ensino essas pessoas. E essas pessoas, tudo que eu faço para elas, estou fazendo porque Cristo me mandou fazer para Ele. Quando eu não faço, eu deixo de atender tanto essa pessoa que está precisando, né, de uma comida, de uma vestimenta, falando aqui de palavra de Deus, mas citando aqui o exemplo aqui que Cristo usou. Comida, uma vestimenta, eu também não estou fazendo para Cristo que me mandou fazer isso. Então o pecado, Paulo fala com muita sabedoria aqui, que a gente peca também contra Cristo quando a gente não faz isso. Quando a gente não ama o nosso irmão, quando a gente não se sacrifica por ele, quando a gente não se empenha para ensinar uma verdade clara, absoluta, sem especulação,
incompleta, que vai gerar dúvida, que vai gerar confusão na cabeça das pessoas. É muito importante que nós entendamos isso, né? Aí Paulo, claro, ele vai concluir aqui dizendo o que já comentamos sobre a questão da comida, né? Se é uma comida, abandone, nunca mais coma essa comida. Se é uma roupa que você veste que está escandalizando, nunca mais vista. Pronto. Se é o jeito que você fala, se está dizendo palavrões, se você tá sendo se insinuando muito sensual e está escandalizando, pare com isso, mude o seu linguajar, mude seu vocábulo, mude seu jeito. Então, o que Paulo está dizendo, tudo aquilo que serve de embaraço, que serve de impedimento, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo e da verdade, para evitar tudo isso, evitar o pecado, evitar a idolatria, a imoralidade sexual, tudo que é de mau exemplo, que ele vem tratando aqui em vários capítulos anteriores, tem que ser abandonado por amor a Cristo.